A Constituição, livro mais importante da nação brasileira, diz que o Estado deve ser laico, em seu artigo 19, inciso 1º. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embarcar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Ao mesmo tempo, em seu preâmbulo, diz: nós, representantes do povo brasileiro, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Em um ambiente dominado pelo cristianismo, o que é o Estado laico? E por que a laicidade é tão importante para o Brasil? O que é o Estado laico? Bom, o Estado laico é um Estado em que se pauta pela separação entre questões políticas, governamentais e estatais de questões religiosas. As instituições religiosas não participam diretamente de decisões políticas, de decisões, então, que dizem respeito ao Estado. Isso significa dizer que as decisões do Estado, elas são pautadas na neutralidade religiosa. O Estado ele não pode priorizar nenhuma religião, tá? Ou priorizar determinada igreja, ou culto, ou instituição em detrimento de outra. Ele não pode priorizar e ele também não pode discriminar nenhuma religião, nenhum culto, nenhuma pessoa religiosa. Além da questão da neutralidade religiosa, as decisões se pautam por laicidade, como o próprio nome diz, Estado laico, e por secularismo. Isso significa dizer que o Estado, na hora de uma tomada de decisão, deve se pautar por critérios como razão, racionalidade, ciência, justiça, equidade e igualdade no tratamento das pessoas e também por uma questão de interesse público. Em várias instituições, e isto sim poderia ser problemático, símbolos religiosos são manifestamente visíveis em órgãos públicos. E isto eu creio que poderia sim ser encarado como uma questão problemática. O STF, por exemplo, tem. Você acha que a gente deveria tirar, por exemplo, um crucifixo do STF? Eu entendo que não deveria, em nenhuma repartição pública, ter nenhuma manifestação explícita para esta ou para aquela religião. O Estado laico ele é um Estado, como eu havia dito, neutro, e então ele não se manifesta nem a favor desta, nem em detrimento também de nenhuma religião. Eu lembro que o Estado laico não é um Estado ateu. Isso significa dizer que no Estado laico não há uma religião oficial patrocinando a tomada de decisão por parte do governo. Mas, ao mesmo tempo, este Estado não é um Estado ateu que propriamente proíba manifestações religiosas. Ele é laico, ele é neutro, ele não se manifesta acerca dessas questões. Ele é importante porque ele beneficia tanto os ateus quanto qualquer religião. Quanto, por exemplo, religiões de matriz africana. Os inúmeros casos de violência contra religiões de matriz africana bem mostram que o Estado está sendo conivente com a barbárie. Trago um achá de terreiro, levo com as mãos cuidador, trago em meu corpo sendeiro, herança de São Salvador. Por que o Estado não freia tanto ódio contra o culto de matriz africana? Por uma questão racial. Nós temos uma história no Brasil que ela é toda baseada em cima do preconceito racial. Nós temos um racismo velado, escancarado, ou seja, de todas as instâncias. E ele não é cuidado e nem dado o seu devido entendimento e compreensão disso. Enquanto isso for dessa maneira, não temos como discutir como esse objeto de tal preconceito vai poder se expressar, vai poder expressar a sua religião, que dentro de outros segmentos tem a liberdade porque estão enquadrados dentro do que a sociedade tem como aceitável. A Igreja Católica absorveu o africanismo dentro do sincretismo. Já a Igreja, o movimento pentecostal, ele não reconhece isso, ele não aceita que dirá idolatria de imagens, que me dirá daqueles que se sincretizaram. Então existe um entendimento ainda de mais
agressão ao que eles têm de fundamentalismo do conceito cristão. Então, por isso, uma perseguição muito maior. E nunca esquecendo que isso sempre muito bem embasado e fortalecido por toda uma sociedade racista. Temos direitos garantidos pela Constituição, mas não existe uma proteção efetiva. Nós não existe um olhar, a não ser que por meios isolados, de forma muito pontual. Como você vê a atual mistura de religião e política? Na verdade, religião é política, não a fé. A fé é usada e eu acredito que tem muita gente que está ali sinceramente enganada pela incapacidade de lidar com a própria finitude do ser humano. Mas, gente, a gente basta ver o que é a disputa política para eleger um papa num conclave. Os rachas nas igrejas neopentecostais, dessas igrejas que foram rachando e criando outras e outras megas igrejas. Isso influencia no comportamento moral? Sim, mas moral é uma coisa que deveria ser como a fé individual, é diferente de ética. Devemos misturar religião e política? Bom, a política ela é um espaço de diálogo, de debate, de construção de uma vida melhor para todas as pessoas. Eu acredito que existe como as pessoas religiosas também discutirem política, desde que elas não interfiram com a sua moral religiosa na vida de outras pessoas. Como você enxerga o avanço do fundamentalismo religioso no Brasil? Bom, eu acredito que não é só no Brasil que a gente hoje tem um avanço conservador, é em todo o mundo. No momento que tu teve um momento de abertura a muitos direitos em vários lugares do mundo, agora a gente também vive uma onda mais conservadora, com as instituições vindo forte. O Estado foi separado da Igreja em 1947 por um deputado comunista. Isso foi o nosso grande escritor Jorge Amado, que foi deputado constituinte. O problema não é a crença num Deus. O problema é a tentativa de imposição de verdades absolutas, que não existem, né? Verdades absolutas para toda a sociedade. Aí eu posso citar, por exemplo, ele permeia tudo, até o judiciário, de uma juíza proibiu uma garota de 11 anos, vítima de estupro, de violência sexual, que fizesse o aborto legal, que é previsto pela legislação. Ou seja, quando a política religiosa entra na política tradicional, na macropolítica, ela causa retrocessos gigantescos. Como você enxerga o avanço neopentecostal na política? Este avanço ele existe, ele vem crescendo e me parece que, pelo menos de um ponto de vista político, a tendência é de que cresça mais. À medida em que cresça, alterações legislativas são inseridas no ordenamento jurídico e toda aquela alteração que acabe por discriminar ou promover um tratamento desigual entre as pessoas, mesmo que a legislação venha a ser aprovada, em algum momento, entendo eu, o Supremo Tribunal Federal deve declarar a inconstitucionalidade dessa legislação. Você considera o Estado brasileiro hoje, na prática, laico? O Estado brasileiro, conforme o nosso ordenamento constitucional, é sim um Estado laico, embora haja pressão de grupos religiosos, políticos, para fazer determinadas alterações legislativas. O Brasil, ele tem na sua legislação que é um Estado laico, na Constituição, mas o Brasil não é um Estado laico, porque... Por que eu digo isso? Porque a gente vê todos os dias as pessoas que têm alguma ideologia baseada na religião interferirem em políticas públicas no Estado. O Estado, quando eu falo, o Estado brasileiro, né? Então, o Brasil não é verdadeiramente um Estado laico. A gente precisa recuperar isso. O que eu quero dizer é que nós precisamos todos e todas defender essa laicidade para que eu possa defender o meu direito de ter ou não ter uma religião. Eu acredito que, bom, no papel é laico, né? Na prática a gente vê uma série de desrespeitos a outras religiões, principalmente religiões de matrizes africanas, né?
Muitas vezes os cristianismos têm essa liberdade, essa tranquilidade de professar sua fé, e outras religiões nem sempre são respeitadas por essas outras religiões. O Estado laico, ele garante a pluralidade religiosa. Todas as religiões, elas podem estar e conviver em sociedade dentro do Estado laico. Tu não tem uma moral acima de outra. Então o Estado laico, ele é importante também para as próprias religiões poderem ter o seu direito, né, de professar, as pessoas terem o seu direito de professar a sua fé. E ao mesmo tempo também para que a gente tenha também a garantia e o respeito dos direitos das pessoas, independente da moral religiosa. O Estado laico, ele é importante primeiramente em relação à proteção dos direitos individuais, das liberdades individuais, em especial a liberdade religiosa, a liberdade de consciência, de crença religiosa, são liberdades estabelecidas tanto na Constituição de 1988, quanto na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Toda e qualquer pessoa tem o direito de se manifestar, de escolher a sua crença religiosa, de se associar, inclusive, realizar cultos, realizar suas cerimônias religiosas, seja qual for esta religião, desde que esta manifestação não provoque danos em terceiros, não afete direitos de terceiros. O Estado laico também é importante porque fomenta o pluralismo religioso, a diversidade e a diferença. Os papéis do Estado e da Igreja se confundiram durante milênios. Isso resultou em atrocidades como queimar mulheres em fogueiras. O movimento de secularização é fundamental para a diversidade do nosso povo. Nenhum grupo tem o direito de hostilizar, verbal ou fisicamente, outro grupo. Liberdade de culto não é liberdade para odiar. Precisamos dar um basta a pautas medievais. A defesa do Estado laico é a defesa do nosso direito de escolher como viver e no que acreditar. Herança de São Salvador, trago uma guia em meu peito, levo a fé no andor.